vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais um programa muito especial, uma entrevista diferente, e a gente quer a sua participação, que você fale conosco, que você participe, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é sempre muito importante, e dê a sua opinião sobre a entrevista que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos queridos patrocinadores. Alibec Alimentos, sempre um alimento especial, aquele selecionado, diferente, com muito carinho. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, é a que eu uso, é aquela que eu recomendo. Debreche Churrascaria, melhor churrascaria de São Paulo, uma rede espetacular, São Paulo, Grande São Paulo, carne de primeiríssima qualidade, diferente, você vai adorar. Atlântica Máquinas, para quem quiser começar um novo negócio, se aposentou e tal, quer começar um negócio com investimento baixo, investimento que cabe no seu bolso, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, você vai achar uma solução bem bacana. E carro, hein? Quer comprar um carro novo? Quer trocar o seu carro, pegar um carro usado? Você precisa de garantia, e garantia você tem no Prêmio São Bernardo, Auto Shopping Prêmio São Bernardo. Lá você com certeza vai encontrar o carro que você precisa e com toda a garantia que você necessita. Ampla Saúde, saúde diferente. A Ampla é a cor laranja da sua saúde, onde você vai viver diferente, você vai ter preocupação para que você não necessite dos nossos médicos, mas se necessitar, você vai ter um atendimento espetacular. BRM1 Bank, tudo que você precisa no mundo dos negócios, em termos de assessoria, você encontra na BRM1 Bank. LTGF Marketing, o marketing da sua empresa é fundamental, mas ele precisa da estratégia correta. Procure a LTGF Marketing e lá você vai encontrar aquilo que você precisa do jeito que você precisa. Faça o processo seletivo da Unidrumon. Todas as áreas que você precisa com excelência, você vai encontrar na Unidrumon. Essa eu garanto. Corra lá, hein? Faça o seu processo seletivo e comece 2026 de forma diferente, já garantindo o seu futuro. Café Praça da Moça. São 4 endereços para você poder descansar, relaxar, encontrar ambientes maravilhosos que só o Café da Praça da Moça oferece para você. Beleza? E agora vamos para mais um programa especial feito com muito carinho para você, entrevista inédita aqui no nosso Flávio Prado Entre Amigos. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Hoje uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, tenho a alegria de conviver, de bater papo, aprender sempre que a gente se encontra, e nos deu a alegria de vir do Rio de Janeiro para gravar com a gente aqui. Eu estou falando do Hélio Viana, empresário de futebol, homem ligado ao futebol em todos os setores, que durante muitos anos, inclusive, teve uma sociedade com o Pelé, e a gente vai falar bastante disso e falar das ideias do Hélio. Hélio, obrigado por ter vindo aqui, por atender o nosso convite, é um prazer te receber. É um grande prazer, Flávio, principalmente pelo carinho que eu sempre tive por você, o teu programa, tuas ideias, tuas colocações. Isso aí é que faz com que o futebol brasileiro seja cada vez também mais alegre, com pessoas desse porte, dessas ideias, com essas colocações. Isso faz a gente se orgulhar um pouco mais de acompanhar esse futebol nosso, que poderia estar melhor, mas a gente sabe que... Quanto tempo você está no futebol, Hélio? Olha, na verdade, eu não nasci no meio do futebol, mas eu entrei no futebol com o Pelé. Quando eu conheci o Pelé e nós começamos a fazer coisas juntos, e aí o primeiro grande contato meu foi quando o presidente Sarney tomou posse. Tancredo morreu, Sarney tomou posse. 85? 85. E aí o Sarney montou uma comissão para reestruturar o esporte. E aí convidaram o Pelé não tinha muito trato, não entendia muito bem aquilo, aí pediu para me colocarem também, e aí me colocaram lá no meio da comissão, e eu fui, e ali eu me encantei. O que você fazia antes? Antes, minha primeira formação é Direito, depois a segunda é Administração de Empresas, e hoje eu sou mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, mas antes eu nasci em Volta Redonda, e de lá, quando o Brizola ganhou as eleições no Rio de Janeiro,
o partido, fui um dos fundadores do partido dele, me indicaram para ir assessorar ele no Rio de Janeiro. Eu era moleque, devia ter 22, 23 anos. E eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu pensei que eu ia ser um assessor do governador, que eu ia chegar lá, iam me levar até o governador ser o novo assessor. Né? Só que no primeiro dia que eu cheguei, tinham lá o palácio estava abarrotado de gente, umas 500 pessoas espalhadas por tudo quanto é lado. E parecia que eram uns gaúchos, tinha gente de todo canto. Só que eu olhei aquilo, eu pensei que era algum evento, alguma festa, e fiquei lá rodando pelo dia lá, não consegui falar com ninguém. Aí tudo bem, passou. No outro dia, quando eu voltei, tava aqueles 500 rodando lá também. Eu falei, pô, não pode ser festa todo dia, evento todo dia, né? Aí eu fui perguntar para um deles, assim, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui nós todos somos do partido e viemos aqui porque nós fomos indicados para ser assessor do governador. Eu falei, caramba, eu vou no meio dos 500. Eu me identifiquei, eu falei, cara, o que eu faço agora? Aí, voltar para minha cidade, envergonhado, fizeram festa para mim, o partido fez festa quando eu saí da cidade, como é que eu volto lá? Aí eu comecei a rodar pelo Palácio Guanabara, de repente eu encontrei uma sala vazia, só com uma secretária. Aí eu cheguei para ela e falei assim, o que é essa sala aqui? Ela falou assim, isso aqui é uma assessoria para assuntos do interior. Eu falei, como funciona aqui? Ela falou, não, tem um assessor aqui que cuida das coisas no interior do estado. Eu falei assim, eu sou do interior também. Será que eu não posso trabalhar aqui com você? Ela falou assim, pode, mas quem comanda isso aqui é o professor Cibiles Viana, que é um amigo antigo do governador, secretário de governo, muito poderoso, que cuidava de todas as coisas. Era o mais poderoso do governo. Aí ela falou assim, você tem que pedir autorização para ele. Aí eu falei, bom, fica mais fácil, já que eu não consigo nem ver o governador, talvez. Aí eu me plantei na porta da sala dele e fiquei esperando. Numa hora ele passou. Quando ele passou, eu falei, professor, eu sou o Hélio Viana, eu vim de Volta Redonda para trabalhar aqui, eu já sou funcionário público, eu queria saber se eu posso ficar numa sala ali. Daí ele, pode, vai para lá. Nem quis saber. Eu falei, porra, aí eu voltei para ela, a moça Gladys, o nome dela, eu falei, Gladys, eu falei com o professor, ela falou que eu posso ficar aqui. Aí eu pensei que eu ia ficar ajudando ela, né? 22 anos, era tudo bem recém-formado, direito, mas... No outro dia, quando eu volto, ela foi e me colocou na sala ao lado, numa mesa grande, bonita. Eu achei estranho aquilo, mas ela me pediu para sentar ali, não tinha outra mesa do lado dela. Eu falei, daqui a pouco entra o coronel lá que comandava a segurança do governo. Ele entra, instala lá um telefone direto do meu lado. Eu olhei aquilo ali, fiquei quieto, não falei nada. Daqui a pouco ele volta, instala o telefone vermelho. Na época, o governador e os secretários de Estado se comunicavam por telefones vermelhos, porque falavam direto, não tinha interferência. Ele colocou aquilo. Quando ele saiu, eu cheguei lá para a Gladys e falei, Gladys, eu acho que deu ruim. Porque esse cara chegou, colocou um telefone direto e um vermelho do meu lado ali, deve estar vindo alguém para cá, eu vou ter que sair daquela mesa. Ela falou assim, não, fui eu que pedi. Eu falei, mas como você pediu? Ela falou assim, qual é o teu nome? Eu falei, meu nome é Hélio Viana de Freitas. Ela falou assim, esquece esse Freitas. Quem manda aqui é Viana, esse Cibiles Viana que manda esse negócio. Eu falei, o que você fez? Eu liguei para lá, liguei pro coronel, falei, coronel, manda aqui telefone direto, manda vermelho pro doutor Hélio Viana. E aí trouxe tudo. Eu falei, mas você tá louca? Eu falei, mas não tinha o que fazer, fiquei quieto ali. No outro dia, quando eu chego lá, tem um cara de terno bem arrumado, sentado no sofá. Aí eu olhei aquele cara assim, eu falei, pô, entrei, aí fui pra sala, chamei ela, disse, quem que é esse cara aí? Ela falou assim, esse aí é o Ivani Samel, prefeito de Miracema. Eu falei, o que ele tá fazendo aqui? Não, veio aqui falar com você. Eu falei, como é que vai falar comigo? Eu cheguei ontem aqui. Eu falei, não, eu liguei lá pra frente e falei, todo prefeito que vier no palácio para falar com o governador, vem pra cá porque é aqui que cuida dos assuntos dele. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então manda ele entrar. Aí ele entrou. Aí eu peguei e falei assim, aí prefeito, tudo bem? Qual é o teu problema? Ele, não, meu problema é verba, eu tô sem dinheiro. Eu falei, como que a gente resolve o problema de dinheiro, prefeito? O César Maia poderia antecipar o meu ICM, que aí resolve o meu problema. Aí a lista de vermelho, tinha uma listinha ali com o telefone de todo mundo. Eu lembro até hoje, o César Maia, 111. Depois a gente acabou, viramos amigos, eu contei, o César morreu de rir. Aí eu disquei lá, 111. Aí atende do outro lado. Eu falei, César... Ele, pois não. Eu falei, Hélio Viana, Palácio Guanabara. Ele, Hélio, tudo bem? Nunca tinha falado. Ouviu falar, mas Viana do Palácio Guanabara. Claro. Aí, César, eu tô aqui com o nosso prefeito de Miracema, ele tá querendo antecipar ICM, e nós gostaríamos que você atendesse ele. Então, manda o prefeito para cá. Aí foi. E a minha sorte é que, na época, aquele vermelho, nem o governador atendia. Os secretários ligavam para ele, ele não atendia. O Brizola não falava com ninguém. Começo de governo, ele
Só estava ter fim de regime militar. E aí, no outro dia, quando eu chego para trabalhar, já tinham 5 prefeitos lá. Porque o Ivani Samel foi lá, na hora o César Maia liberou o dinheiro para o município dele. Ele espalhou para todo mundo que tinha um cara no Palácio Guanabara que liberava tudo. Aí os caras começaram, aí entra lá, aí entra o queria obras, Salomão, que era o secretário de obras. Salomão, estamos aqui com o prefeito tal, ele quer isso. Pois não, mandem para cá. Aí o outro prefeito, de Niterói, Valdemir Bragança, ele está querendo isso aqui, manda para cá. Eu sei que eu fui resolvendo essas coisas. E aí, algum tempo depois, como o Brizola não falava com ninguém, não recebia ninguém, o jornal o Globo, o Jornal do Brasil, começou a fazer matérias lá contra o Brizola, dizendo que ele se achava um deus, não atendia ninguém, não atendia prefeito, não atendia nada. O Brizola ficou com receio e chamou todos os prefeitos para uma reunião. E os prefeitos foram. Aí quando chegou lá, o Brizola começou a se desculpar. Quando ele começou a se desculpar com as pessoas, com os prefeitos, olha, muito trabalho, vocês não sabem a dificuldade que eu estou enfrentando, não tive tempo ainda de falar com vocês, não sei o quê, blá, blá. Aí vai o Ivani Samel, exatamente o primeiro, levantou, governador, nós entendemos a sua dificuldade, o senhor não se preocupe, eu sou de um partido diferente do seu, mas fui atendido aqui com todo carinho, meu problema foi resolvido, eu conversei lá em 10 minutos, o doutor Hélio Viana resolveu tudo para mim, eu só tenho a agradecer. Aí o prefeito de Niterói, eu também, governador, o doutor Hélio me atendeu, eu tenho que agradecer, todo mundo agradecendo. E aí o Brizola falou assim, mas por isso que eu coloquei o doutor Hélio lá. E se ele não atender, vocês me falam que eu vou dar um jeito nessa. Não, tá tudo bem. Ele nem te conhecia. Nunca ouviu falar em mim, em nada. Aí eu sei que de repente eu tô lá na sala de novo, pela primeira vez na vida toca o vermelho para falar comigo. Aí quando eu pego o vermelho, aí, Hélio, eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, Elcibires, vem aqui na minha sala, por favor. Eu falei, caramba. Aí eu saí, falei, Gladys, eu sabia que ia dar errado isso que você fez. Agora, saí, fui todo tremendo. Quando eu entro na sala do professor Cibires Viana, e ele é um economista, um gente, uma pessoa, ele estava com a cabeça baixada assim, de repente ele levantou, aí me olha, eu era magrinho, tinha 64 quilos. Ele olha para mim, um menininho, ele falou assim, o que você quer aqui? Eu falei, o senhor mandou me chamar. Eu te chamei? Eu falei, Ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Hélio Viana. Ele falou, é você? Você? Eu falei, sou eu. Ele pegou e falou assim, vem aqui, o governador quer falar com você. Eu falei, cara, o que o governador quer falar comigo? Aí ele falou, ajeita essa gravata. Aí eu arrumei, ele saiu, fomos direto. Aí quando chega lá, o Brizola estava até tinha uma cabine dentro da sala do Brizola, que ele falava lá, ele tinha medo de ser grampeado, aquelas coisas todas. Estava falando dentro daquela cabine, daqui a pouco ele sai. Aí o Cibires falou assim, aí Brizola, é ele. O Brizola olhou, ele quem? É o Hélio Viana. O Brizola, você, mas você é muito novinho. Eu falei, governador, ele falou, não, olha, os prefeitos estão amando o teu trabalho, eu estou agradecendo, parabéns, maravilhoso, gostei muito. E olha aqui, Viana, eu gostaria que você agora ajudasse aqui no projeto da merenda escolar, das crianças, nós vamos entrar com um projeto novo aí, mas você é muito novo, então eu vou colocar o corpo de bombeiro junto com você para te ajudar, porque eu estou gostando do teu trabalho. Eu falei, tá bom, né? Aí foi assim que acabamos fazendo uma amizade ali, que durou até praticamente a morte do Brizola. O Brizola morreu num domingo, ele ia jantar na minha casa na quarta-feira. Então durou todo um tempo. E foi nesse contexto que ali também no governo surgiu o Pelé lá, precisando de coisas. E aí nós estamos com... fizemos esse parênteses para, né, o que você fazia antes. Aí o Pelé é chamado pelo Sarney e te chama junto. Mas aí antes começou a amizade minha com o Pelé, começou ali, no governo. Porque o Pelé ia fazer um filme no Rio de Janeiro e o produtor do filme, um amigo do produtor me conhecia. E aí falou, olha, o Pelé tá querendo fazer um filme no Rio, precisa de ajuda do governo. Eu falei, pode pedir para o Pelé ligar para mim. Aí o Pelé ligou, eu conversei com ele, aí depois saímos para jantar, acabamos fazendo uma amizade ali. E aí foi nesse contexto que logo em seguida continuamos amigos, aí veio campanha das diretas, o Brizola me pediu para falar com o Pelé, para envolver ele na campanha, eu falei com o Pelé, envolvi o Pelé também na campanha das diretas, para limpar aquele negócio daquela coisa que ele falava de brasileiro não sabia votar, ele foi, apoiou as diretas também, e o Sarney eleito, aí ele me chamou para lá. Aí foi lá que eu conheci lá
Fiquei amigo do Fernando Sarney, que era filho do Sarney, amigo do Mário Amato. E essa foi a grande tacada, pode ser que eu posso dizer que tenha sido um divisor de águas, foi conhecer o Mário Amato, que na época era todo poderoso, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. E naquela comissão ali, a gente sempre trocando ideias, como vai ser, ficamos amigos. E quando eu saí do governo, comecei a cuidar das coisas do Pelé. A primeira pessoa que eu procurei foi o Mário Amato, que nos deu uma força absurda. O que você fazia exatamente com o Pelé? Você era uma espécie de assessor geral dele? Aí o que aconteceu foi o seguinte. Naquele momento, em 83, quando a gente se conheceu, 83, 84, o Pelé tinha parado de jogar bola já. E naquela época, a gente tem que entender, hoje a situação é diferente, mas naquela época os jogadores não ganhavam tanto dinheiro assim. E normalmente, quando paravam de jogar, eles não tinham mais tanta notoriedade, não. Não quero dizer que aconteceria com o Pelé, mas os outros jogadores paravam de jogar, aí eles tinham que se encostar em alguma coisa, ou virar técnico, ou fazer alguma coisa assim, porque praticamente as pessoas já não se interessavam tanto. Mas o Pelé ainda tinha, o Pelé era o Pelé. Mas não ganhou tudo que poderia ganhar. Mas nem perto, imagina, é brincadeira quando você olha hoje os números do futebol mundial, pô, mas nem, isso sem falar que o Pelé era inigualável, não surgiu o outro, já tinha aquela marca absurda, aquele nome reconhecido, carisma, aquilo tudo é um negócio, só Deus para explicar aquilo ali, de uma educação, né? Mas o que tinha acontecido ali é que, na medida em que nós ficamos amigos e a gente estava sempre junto, eu fiquei sabendo que o empresário dele, na época, tinha abandonado ele porque não tinha mais o que fazer com ele. Ele estava sem empresário. Então, quem cuidava das coisas para ele era o Zoca, ainda o irmão dele, que virou meu irmão, mas eles ficavam esperando, sempre aparecia uma coisinha ou outra. E, na época, o Pelé estava com 2 contratos. Um era um contrato em Santos, da Tintas MC, que eram $20 mil por ano, e no Rio de Janeiro, também $20 mil por ano, com o Francisco Xavier Imóveis. Esses eram os contratos que o Pelé tinha, e ele ia levando a vida daquela forma. Estava bem, conhecido, notoriedade. Não estava pobre também, não. Tinha isso. Claro. Estava bem. Estava acabando de construir a casa dele no Guarujá, tinha apartamento em Nova York, casa de praia. Então, era uma vida mais... Não tinha mais, em termos de receitas, já estavam fechando as torneiras para ele. A entrada de dinheiro caiu muito. Foi nesse contexto que, primeiro, ficamos amigos, começamos a pensar, a gente saía junto, viajamos algumas vezes juntos, aquela coisa toda, mas já no final, depois dessa comissão, e aí eu fui coordenador da campanha do Darcy Ribeiro lá no Rio de Janeiro, nós perdemos as eleições, mesmo com todo um trabalho que nós fizemos lá de CIEPS, educação e tudo mais, perdemos as eleições. E aí o Pelé chegou para mim e falou assim, ô Hélio, larga essa coisa de política, por que você não me ajuda? Eu estou sozinho, estou sem empresário, vamos tentar fazer alguma coisa juntos, vamos tentar construir alguma coisa. Aí eu falei, pô, claro, Pelé, perfeito, estamos juntos aí, vamos ver alguma coisa. Mas naquela época eu estava sem dinheiro também. Aí o que eu fiz? Eu tinha um carro, aí vendi o carro porque eu precisava aprimorar o meu inglês, que era ruim, aprender idiomas e tudo mais. Fiz um pequeno caixa, aí logo em seguida arrumei uma participação para o Pelé num filme lá também, de um bicheiro que queria fazer um filme doido lá, que era a vida dele. Aquele negócio, eu peguei, conversei lá, falei, Pelé, vou te enfiar nesse filme só para gente ganhar algum dinheiro, que a gente está... Não, tá bom, faz sim. Aí ali arrumei eu acho que uns $60 mil. Aí o Pelé me deu ali uns $12 mil, 20%, ficou com o restante. E aí deu uma melhorada. E aí foi quando eu vim para São Paulo, liguei para o Mário Amato e marquei com ele. Falei, seu Mário, eu precisava conversar com você. Aí o Mário marcou, sentamos eu e Pelé com o Mário Amato. E aí eu falei, olha, nós estamos querendo recomeçar uma carreira só pelo lado do comercial, do Pelé. Ele não joga mais bola, mas tem um nome muito bom, muito forte. Aí o Mário Amato falou assim, olha, vou chamar o meu filho, que cuidava de todas as empresas dele na época, para ajudar vocês nisso aí. Aí nós fizemos toda uma pesquisa ali em torno do nome Pelé, da marca Pelé, daquelas coisas todas, verificamos todos os problemas que enfrentava ali, e algumas
algumas coisas que nós identificamos eram os hábitos de vida do Pelé, que ele tinha que mudar. Às vezes o brasileiro achava que o Pelé não se preocupava muito com o país, o Pelé não cuidava muito dos negros, aquela coisa. Uma série de problemas que a pesquisa detectou. E principalmente também o Pelé não se preparava para as entrevistas. Algumas entrevistas, os jornalistas enxergavam o Pelé, principalmente os brasileiros, os estrangeiros não, mas os brasileiros gostavam às vezes de ridicularizar um pouquinho algumas coisas que ele falava, entendeu? Que não fazia sentido, mas era... Aí nós montamos ali um projeto. Primeiro, postura. Peguei a professora Glorinha Betty Miller, lá no Rio de Janeiro, que ensinava as pessoas, os jornalistas principalmente, a terem postura diante das câmeras, falar, aquelas coisas todas. Aí ela deu um curso rápido para o Pelé. Segundo, nós montamos também, junto com o Rogério Amato, filho do Mário, nós pegamos uma agência para fazer um trabalho para transformar o nome Pelé numa marca que o país respeitasse, e aí nós teríamos que tirar ele do universo do futebol e jogar ele para o contexto social. Ele tinha que se identificar mais com o povo brasileiro, com as pessoas, e isso ia repercutir lá fora e ia também ajudar a gente a fazer vários outros contratos nos segmentos em que ele tivesse que qualquer depoimento dele fosse ajudar. Então, foi ali que nós trabalhamos para tirar ele do contexto futebol, só futebol, e começamos a mostrar o interesse dele nos problemas nacionais. E eu fiz o seguinte também, eu preparei um paper para ele. Eu falei assim, Pelé, o jornalista, quando faz qualquer pergunta para você, ele é uma figura importante naquele momento. Mas a partir dali, o que passa a valer é a tua resposta. Sem dúvida. Então, não é de um jornalista voltar lá para o jornal com a pergunta que ele fez. Se não tiver a tua resposta, não vale nada. Então você vai fazer o seguinte, você não vai se preocupar com o que o jornalista te pergunta. Tem aqui mais ou menos umas 6, 8 respostas. Você vai decorar isso. E aí, quando o jornalista te perguntar, você vai responder uma dessas. E começa a decorar esse negócio. Aí já chega lá, primeira... E antes disso também, o Rogério organizou alguns jantares com algumas pessoas influentes da mídia, tipo, pegamos o Mino Carta, jantamos com o Mino Carta, que na época criou a Veja, jantamos com o Julinho Mesquita, do Estadão, Otávio Floresbal, essas pessoas, essas figuras que na época... E aí começamos a aproximar o Pelé dessas figuras, para eles entenderem que o Pelé não poderia continuar sendo motivo de chacota, nem nada, que era um brasileiro que merecia todo o respeito, o tanto de respeito que ele tinha alcançado lá fora. E isso começou a fazer efeito. Aí, quando vai para a primeira coletiva, o jornalista pergunta, Pelé, você acha que essa seleção brasileira ainda vai ganhar mais alguma Copa? Aí o Pelé fala assim, olha, o que eu acho, na verdade, é que é inadmissível, num país tão grande, tão rico como o Brasil, você ter 10% da população com todo o dinheiro e 90% das pessoas na miséria. É um absurdo isso. Aí quando ele fala isso, o jornalista volta para o jornal, o próprio editor já pega lá os indicadores, tantas pessoas, aí já recheia a matéria toda, aí vira a primeira página, o Pelé diz, aí começa a mostrar realmente o problema social que o país vivia. Aí ali começou a mudar o cenário. As pessoas falaram, o Pelé é inteligente. Aí depois começamos a falar, dívida externa. Faz uma outra pergunta, Pelé, você acha que o Maradona ainda joga? Né? Ele falou, eu acho que a economia brasileira tem todas as condições de crescer, de ser uma das maiores do mundo, e a gente não está sabendo aproveitar o potencial que o país tem. Aí já pega lá, o jornal já pega os indicadores econômicos, começaram a entender que o Pelé era um gênio, que entendia de tudo, sabia? E aquilo realmente começou a ajudar. E foi esse trabalho que eu fui fazendo com ele, de formiguinha, sem a gente combinar o que era, se ia me pagar, se não ia. Eu não precisava do dinheiro também, porque eu tinha vendido meu carro, estava com algum dinheirinho guardado, e quando a gente ia para algum lugar, aí já ia, era porque alguém convidou, já tinha passagem paga, e era pouco, aqui em São Paulo ficava no apartamento do Pelé, então não precisava muito de dinheiro. Só que aí, quando a coisa começou a melhorar, eu senti que já estava
A gente já podia começar a dar voos mais altos. Mas para o que a gente queria, eu cheguei e falei assim, ô Pelé, eu estou sentindo que aqui no Brasil já deu. Esse país aqui, tudo bem, tá maravilhoso, tá bom, mas nós não vamos arrumar dinheiro aqui não. Tá todas as empresas muito fracas, os valores pequenos. Aí o Pelé, mas eu já não estou querendo. Eu falei, não, senão, na minha vez você vai parar? Não, vamos voltar lá para fora. É lá fora que está o dinheiro. Aí a primeira pessoa que nós fomos pegar foi o João Avelange. Estava brigado com o Pelé, brigado não, chateado com o Pelé, porque em 84 convidou o Pelé para o evento lá da FIFA, o Pelé não foi, falou que ia e não foi, estava chateado. Aí encontramos o Avelange num restaurante lá no Rio de Janeiro. Um amigo nosso, o Álvaro da Camélia, foi lá, falou com o Avelange, falou que o Pelé queria falar. Aí o Avelange, pede para ele passar amanhã lá no escritório. O Pelé tinha o Avelange tinha um escritório lá no centro do Rio. Aí o Álvaro falou para mim, o Avelange falou para passar lá amanhã à tarde. Eu falei, tá bom. O Pelé, não sei se eu vou não. Aí eu cheguei depois pro Pelé, eu falei pro Pelé, o Avelange é um homem poderoso desses, não vai fazer uma desfeita pro cara. E depois tem o seguinte, fala para ele que foi você quem pediu para falar com ele. E aí já começa pedindo desculpa, porque pode ser alguma coisa que você tenha feito, não sei o quê, porque o homem é vaidoso, e isso aí vai ajudar a gente. Aí o Pelé falou, tá bom, tá. Aí fomos, peguei o Pelé no meu carro, ali eu já tinha feito um negócio ali que já deu para comprar um carrinho. Aí eu peguei o Pelé no meu carro e fomos juntos para lá. Aí quando ele entrou lá na sala do Avelange, ele já entrou, me desculpe, o senhor é como um pai, fez um trabalho perfeito, o senhor é como um pai para mim, não sei o quê, se eu fiz alguma errada, eu soube alguma coisa errada, eu só me perdoa, não sei o quê, abraçou o Avelange começou a chorar. Porque o Avelange tinha o Pelé como um filho, era um orgulho para o Avelange falar do Pelé, mostrar o Pelé. E o Avelange estava incomodado, eu senti que ele estava muito incomodado. Não é que começou a chorar, saiu lágrima do Avelange, o Avelange abraçou ele. Aí o Avelange falou assim, Pelé, eu tenho uma ideia lá na FIFA, que é uma campanha que eu estou precisando começar, que é o Fair Play. E aí eu gostaria que de repente você fosse o garoto propaganda dessa campanha, que eu acho que vai ser legal, não sei o que. Aí o Pelé, não, tá ótimo, não sei o que. O Pelé concordou com tudo. Aí foi o primeiro contrato que eu fiz, que deu algum dinheiro para a gente respirar. Foram ali $200 mil, só para o Pelé fazer a campanha do Fair Play, foi o que abriu o caminho para a gente, para tudo enquanto é lado. Aí já começou. Para valores de hoje, $200 mil é nada, né? É o que você falou. Não, hoje é brincadeira, mas para você ver como era. Mas para o Pelé que ganhava $20 mil numa campanha, mais 20 na outra, que eram $40 mil por ano, de repente numa tacada só dos $200 mil é uma maravilha, claro. E não era só pelo dinheiro, é porque aquilo ali também possibilitou a gente sair viajando pelo mundo junto com a FIFA. Aquilo ali melhorou muito a notoriedade do Pelé, mostrou que ele estava na ativa novamente, aquilo foi muito importante, e aquilo ali nos levou também para patamares que só trouxeram vantagens depois, porque passamos a ter contato com os patrocinadores da FIFA, com grandes empresas, e a coisa aí já foi melhorando bastante, entendeu? Me permitiu também voltar para o Brasil, o Pelé estava na Band. Aí me aproximei um pouco mais do Armando Nogueira, comecei a jogar tênis para encostar no Armando. O Armando treinava tênis lá na Barra, tipo 9 horas da manhã, eu peguei o mesmo professor e comecei a marcar tênis 8 horas da manhã. Eu nem sabia jogar, mas chegava lá, eu ficava treinando, o Armando era pontual, o Armando chegava 5, 10 minutos antes, tinha que ficar me esperando lá bater bolinha de tênis. Aí eu já saía, cumprimentava ele, conversava, até que dali, depois de uma meia dúzia de aulas, já começou o Armando me, vamos bater junto aqui. Aí ali eu já entrei no assunto do Pelé. O Armando gostou muito da ideia, comentou com o Boni, aí fui até lá conversar com o Boni falou assim, mas o Pelé, será que vai? Eu falei, Boni, essa Copa do Mundo vai ser, a próxima Copa do Mundo vai ser na Itália. Pô, a Globo tem a Tele Monte Carlo lá, vai ser fantástico você ter o Pelé. E o Pelé vai se preparar, você pode ter certeza, nós estamos organizando tudo, né? Aí o Boni pegou e falou, então tá bom, então vamos tocar em frente isso. Aí foi também o primeiro grande contrato que eu consegui. Porque a amizade com Armando,
a amizade com Boni, quando caiu no Leonardo Griner, aí já foi mais fácil. Aí eu sentei com o Leonardo Griner, o valor que eu coloquei ali já foi um valor altíssimo, o Griner se assustou, mas eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, Leonardo, pega os patrocinadores que você está pensando em utilizar, são 10 patrocinadores, vão vender para 10 patrocinadores, divide o cachê do Pelé em 10, e aí cada um dá um valor, e eu coloco o Pelé para fazer alguma coisinha para cada um deles. Que aí você consegue... Aí ele, pô, excelente ideia, vamos fazer assim então. Aí foi isso que ele fez. Eu pedi $1,5 milhão na época, um dinheiro que, pô, nem o Pelé tinha ganho ainda. O contrato dele com o Cosmos era de $1 milhão por temporada. A Globo fechou, e ali foi uma alegria, porque com aquele dinheiro também, a comissão que eu recebi, eu comprei meu primeiro apartamento. Foi uma cobertura em Copacabana. E o Pelé ficou feliz da vida com aquela situação. E aí já ficou mais fácil. E a partir dali, fomos avançando, as coisas já estavam melhorando muito, a campanha do Fair Play de vento em popa, a gente viajando pelo mundo, e Pelé fazendo entrevistas, até que surgiu o contrato que realmente mudou toda a nossa vida, do Pelé e a minha, em todos os patamares, que foi o do Mastercard. O Mastercard ali realmente não foi tão simples, mas foi um contrato maravilhoso. E como foi isso? Lá na FIFA, eu fiz amizade com Guido Tognoni, Sim, que era assessor direto do Avalanche. e cuidava de imprensa e tudo mais. Aí, e tinha, acho que foi em 89, a FIFA definiu que a Copa do Mundo seria nos Estados Unidos. E eu acabei fazendo uma grande amizade ali com o Alan Rothenberg, que era o presidente do comitê organizador. E o Alan me falou ali que queria ter o Pelé participando na Copa e tudo mais, mas não tinha dinheiro para pagar. Aí eu falei, Alan, eu vou verificar uma forma da gente resolver isso, mas fica tranquilo que a gente vai resolver. Só que logo em seguida, o próprio Guido chegou para mim, aí nós já estamos falando agora, no final de 89, começa 1990. O Guido chega para mim e falou assim, Hélio, você sabia que esse ano o Pelé faz 50 anos? Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, devia fazer alguma coisa. Eu falei, caramba, mas o que a gente faz? E existia um receio, porque na época, 50 anos, toda pessoa que fazia 50 anos, ela já era considerada velha, uma pessoa velha. E as pessoas escondiam essa marca. Normalmente, festa de 50 anos, ninguém gostava de comemorar, porque era um marco de que... De velhice. Aí eu falei, caramba, mas o Pelé, pô, parece um garoto ainda, jovem pra caramba, não tem nada de esconder isso aí não. Aí, logo em seguida, a gente vai para um evento, por conta da FIFA, no estádio de Wembley. Aí eu tô com o irmão do Pelé, com o Zoca, pelo gramado ali, enquanto o Pelé estava gravando lá, alguma coisa, comercial. Aí o Zoca me falou assim, olha, você sabia que o meu irmão nunca jogou nesse estádio? Eu falei, é mesmo, Zoca? O Pelé nunca jogou aqui? Ele falou assim, nunca jogou. Eu falei, caramba, tá aí, deixa. Aí eu resolvi que de repente podia ser uma boa fazer um jogo com o Pelé jogando em Wembley para comemorar os 50 anos. E quando eu cheguei e falei pro Pelé, eu falei, pô, Pelé, você nunca jogou aqui, você vai fazer 50 anos esse ano, vamos fazer uma grande festa com você jogando, entrando em campo. Aí o Pelé falou assim, eu até gosto da ideia, mas não vem com essa ideia de veterano, esse monte de velho, barrigudo, jogando um com o outro, porque eu não quero essas coisas não. Eu falei, mas então o que você quer, Pelé? Não, se for um jogo de verdade, aí eu entro. Eu falei, pô, então vamos fazer um jogo de verdade, você se prepara? Prepara. Eu falei, tá bom. Aí comecei a organizar o jogo. Aí o Pelé falou assim, tem outra coisa, eu não coloco um centavo nessa doideira que você quer fazer. Se tiver que fazer, não conta com a minha ajuda pra nada, só pra entrar em campo e jogar. Falei, bom.
Aí, logo depois, marquei reunião com o diretor lá de Wembley. Na época, o futebol inglês ainda estava até suspenso, se não me engano. E o estádio estava numa situação muito ruim. Aí eles me cobraram um dinheiro que eu falei, esse dinheiro como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Era um valor alto, não tinha condição de pagar pela locação. Aí eu voltei para o Guido lá na FIFA, eu falei, ô Guido, tá complicado lá o Wembley, acho que não vou conseguir não. Ele falou assim, mas a ideia é boa. Aí eu falei assim, mas o que eu faço então? Aí ele falou, por que você não faz em Roma? Aí eu falei, vou pensar. Aí logo depois encontro o Blatter. Aí eu falei com o Blatter, Blatter, olha, eu estou pensando em fazer um jogo dos 50 anos do Pelé agora. Eu pensei em fazer em Roma, porque lá em Wembley não dá. O que você acha de Roma? Aí eu lembro até hoje, o Blatter olhou para mim e disse, Hélio, Roma é Roma. Roma é Roma, em qualquer situação é. Aí eu falei, pô, maravilhoso, então vamos seguir em frente. Aí segui em frente com isso, aí voltei para o Brasil, fui procurar o Ricardo Teixeira, aí o Ricardo concordou em a seleção brasileira, o Pelé jogar com a seleção brasileira, aí contra o resto do mundo, comecei a organizar aquilo, e fomos, só que aí quando eu fui solicitar a data, aí o Matarese, que era o presidente da Federação Italiana, falou para mim, não dá, seleção italiana tem jogo, tá disputando eliminatórias, nós temos 2 jogos, praticamente um atrás do outro nesse período, que era outubro, final de outubro, e se chover destrói o campo, Roma não dá. Aí eu fiquei chateado, falei, mas como é que eu faço? Aí um pessoal que estava comigo na época, já me ajudando a organizar, falou, por que a gente não faz em Milão? Eu falei, não é bem o que eu queria, mas vamos para Milão. Aí quando chega lá em Milão, organizaram para mim uma reunião com o Silvio Berlusconi. E o Silvio ainda não era primeiro-ministro, mas era muito rico, dono do Milan. Aí, quando eu sentei com o Silvio, eu expliquei para ele que ia fazer o jogo de 50 anos. E eu, mas adorou a ideia, tô junto, como que eu faço para participar? Eu falei assim, olha, não sei, esse jogo eu estou imaginando, pelos meus cálculos, deve custar aí em torno de $1 milhão, porque tinha que levar convidados, uma série de situações. Ele falou, me dá metade da publicidade estática, que eu te dou $500 mil. E já transfiro amanhã mesmo para você começar a organizar o jogo. Eu falei, pô, maravilhoso, então já está de pé. Aí já sentei com o Pelé, falei, Pelé, resolvida a questão, o jogo vai ser em Milão, San Siro, 31 de outubro, já tem um adiantamento de $500 mil do Silvio Berlusconi, e tá, aí o Pelé, tamo dentro, vamos lá. Aí começa a organizar o time do resto do mundo. Aí, primeira pessoa que a gente vai ligar, Diego Maradona, aí o Maradona, não, tô dentro, estamos junto, já concordou na mesma hora, aí começa a procurar os outros lá, o Gullit, Van Basten, os grandes da hora, Ancelotti, todo mundo daquela época, todo mundo concordando, aceitando, e aí fomos organizando o jogo por ali. Só que começamos a ver depois que as despesas foram aumentando, foram subindo, eu sei que quando faltava 3 dias, quando faltava uma semana, aí o Pelé me liga de Nova York dizendo que os amigos dele conversaram com ele, falaram com ele que ele não devia jogar, ele estava querendo cancelar aquilo. Eu peguei um voo às pressas, fui para Nova York. Eu falei, pro Pelé, que amigo é esse que está falando? Não, estão falando, mas vamos fazer uma coisa melhor. Eu falei, Pelé, isso não dá mais não. Isso não é brincadeira não. Agora, pelo amor de Deus, você me jogou nessa situação, você vai ficar mal no mundo inteiro. Volta a treinar aí. Ele falou, não, tá bom. Então, tá certo, pode continuar. Aí eu peguei o avião de novo, voltei para Milão. Ele estava em East Hampton, aí voltei para Milão e continuou treinando de novo, novamente lá. Aí fui, quando faltavam 3 dias, faltava ainda uns $300 mil para fechar o budget. Eu liguei para o Rogério Amato aqui no Brasil, filho do Mário Amato, que comandava as empresas todas, Panasonic também era deles. Aí ele falou, eu vou tentar alguma coisa. Aí ele ligou para um japonês, lá em Tóquio, falando do projeto e tudo mais. Aí o japonês me pediu para ligar, eu de Milão liguei pro acho que era o Shunohara, o nome do presidente da Panasonic, presidente mundial da Panasonic, me atendeu na hora. Aí ele falou assim, me mandam alguma coisa de onde vai ficar a marca Panasonic. Aí, na época tinha fax, eu mesmo peguei uma folha de papel em branco, desenhei uma camisa, escrevi Panasonic atrás, um número embaixo e mandei para ele. Ele olhou, aprovou, me retornou
aceitando fechar aquele patrocínio por $300 mil e falou assim, olha, já passa aí em Milão, pega $200 mil já no nosso escritório aí. Aí eu já fui, já peguei, aí já resolveu o problema, depois os outros $100 mil ele mandou pagar aqui no Brasil mesmo para fechar as contas, e aí resolvemos o problema. Só que aí vem um outro detalhe, Flávio. Pelé vai para Milão, chega lá 1 ou 2 dias antes do jogo, quando à noite, no dia 30, antes do dia 31, ele me chama no quarto dele e falou assim, Hélio, eu não sei o que está acontecendo comigo, olha o meu joelho. Quando eu olhei, os 2 joelhos dele, enormes. Nossa Senhora. Parece que inflamou alguma coisa, um negócio... Eu falei, o que pode ser isso? Ele mal andava. Aí chama médico, a noite inteira colocando um monte de coisa lá. Aí de manhã cedo, eu vou no quarto dele novamente, parece que não tinha desinchado nada. Só um pouquinho. Aí por sorte estava o Lídio Toledo lá. Eu chamei o Lídio. Eu falei, ô Lídio, olha aqui, ele não vai conseguir jogar. E o Pelé já estava com a garra, uma vontade de jogar. Aí o Lídio pegou e falou assim, ó, se fosse em períodos normais de seleção brasileira, eu não ia sugerir isso não. Mas como é só um jogo, eu tenho uma solução aqui. Eu falei, qual é a solução? Falei, vou meter uma infiltração nesses 2 joelhos aí, você vai ver se ele não vai jogar. Aí eu falei, vai ser essa a solução. Aí eu não sei que substância, porque eu não entendia disso, não tinha. Eu sei que ele aplicou 2 injeções lá no Pelé, você viu que ele saiu jogando, parece que estava nos áureos tempos, e quase que ele faz um gol ali. O Rinaldo, em vez de cruzar, chutou pro gol. Coitado, eu não gosto nem de falar, coitadinho do Rinaldo, poxa, porque ficou com... Mas realmente, ali aquele gol foi preparado para o Pelé fazer. E aí ele não fez, mas pelo menos fez bonito, foi um sucesso Foi absurdo, foi maravilhoso. Transmissão para todo mundo. Foi, o mundo inteiro, aquilo foi, graças a Deus, foi uma festa fantástica. Então aquilo nos ajudou também, nos cacifou para o próximo contrato, que foi o do Mastercard International. Que tem também mais história aí, mas foi outro gol de placa que nós fizemos. Tô dando uma pausa pra gente tomar um café da Praça da Moça Café. É um café de altíssimo nível, de alta qualidade. E eu tô sempre por lá porque um cafezinho, um bate-papo é sempre gostoso, né? Por exemplo, né? Lá no Carrefour do Limão. Tem lá, Praça da Moça Café. Tem também no Pão de Açúcar de Santana. Tem no Shopping Light, no centro da cidade, que é muito legal. E tem no Center Norte, que na verdade é aquele que eu mais frequento, né? Eu gosto muito. Então, cafezinho para mim, um cafezinho para você, da Praça da Moça Café, tá bom? Você chegou a romper com o Pelé em algum momento? Cheguei e vamos chegar nessa história. O que aconteceu? Não, vou só terminar de contar então o contrato do Mastercard, que foi interessante, e depois te conto exatamente o que aconteceu. O contrato do Mastercard, quando eu falei com o Guido consultou os 10 patrocinadores, os vários patrocinadores, e da FIFA, e todos recusaram. Por algum motivo, não é que não gostasse do Pelé, que eles tinham investido muito, mas o Mastercard se interessou. Só que o Mastercard mandou uma carta para o escritório de Nova York, e eu não estava lá, o Pelé não estava lá, por algum motivo a carta não foi respondida, o Mastercard encerrou o assunto. Aí o Guido me falou depois, lá em Zurique, ele falou, o Mastercard mandou uma carta, e vocês não atenderam. Eu falei, pô, mas o Guido, eu não fiquei sabendo. Marca para mim que eu quero encontrar alguém do Mastercard, porque vale, é interessante. Aí ele falou assim, olha, eu não consigo marcar. Eu falei, mas como que eu acho, então, encontro alguém do Mastercard, mesmo que casualmente? Ele falou, olha, o presidente do Mastercard, Peter Hersh, que é um jogador de futebol americano gigante, ele vai estar em Gansu, na China, no período tal de tanto a tanto. Vai estar num hotel lá, para fazer os negócios lá, que o Harry Fox tinha avisado para ele, que era um vice-presidente da FIFA, que a gente tinha conhecido também. Eu falei, então tá bom. Peguei um avião, Flávio, viajei 44 horas de avião até Gansu, na China. Me hospedei no mesmo hotel que estava o Peter Hersh. E aí, ficou lá, o cara saía de manhã, ia tomar café, eu tô lá tomando café também. Ia pra piscina, eu tô na piscina. Toda hora encontrando o cara. Até que uma hora o cara teve uma curiosidade de perguntar para mim o que eu estava fazendo ali.
Porque é um lugar que inóspito na época, a China não tinha nada. Claro. Era um negócio, o Guangzhou era... Aí eu falei para ele, não, eu estou aqui porque eu sou muito amigo do Harry Fock, que na época era vice-presidente da FIFA. Eu conheci ele realmente, mas o Harry nem sabia que eu sou muito amigo do Harry Fock. E eu organizei com Alan Rothenberg, o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo nos Estados Unidos, um projeto que o Harry Fock vai entrar comigo, é um projeto mundial para divulgar a Copa do Mundo, porque o Alan Rothenberg está precisando dessa ajuda. Então o Harry vai pegar as empresas dele, estão fazendo isso, por isso que eu vim para cá. Ele falou assim, mas esse projeto me interessa. O Pierre Herst falou, esse projeto me interessa. Eu peguei e falei assim, mas eu não sei, eu até cheguei a pedir para entrar em contato, aí não teve, mas agora eu acho que já está tudo certo, o Harry Fock vai me dar uma ajuda nisso aí. Não! Esse projeto interessa para a gente. Eu falei, mas e o Harry Fock? Ele falou, esquece, Harry Fock, esquece, pô, vamos resolver isso. Eu falei, mas como que vamos resolver? Ele pegou e falou assim, você pode estar em Nova York amanhã? Eu falei, mas como que eu vou estar em amanhã? Ele falou, não, você pode estar lá? Eu falei, eu posso. Ele falou, então, vou providenciar agora. Eu sei que ele chamou a secretária lá, em 2 horas já tinha um voo me esperando para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, cheguei de manhã, fui pro apartamento também. Quando eu chego lá na sede do Mastercard, tinha uns 10 vice-presidentes lá, uma mesa enorme, e querendo ouvir. Eu já falei para eles, olha, o Pelé viajar pelo mundo inteiro, falando como vai ser a Copa nos Estados Unidos, né? Os caras, é isso que a gente precisa, né? Aí foi assim nasceu o contrato com o Mastercard. Foi um projeto de tanto sucesso que os outros patrocinadores da FIFA chegaram a reclamar formalmente na FIFA, porque a ideia que estava se passando é que a Copa do Mundo nos Estados Unidos era a Copa Mastercard. Porque o Pelé viajou para cerca de 50, 60 países com aquele Mastercard escrito, dando entrevistas e tudo mais, falando da Copa, aquela coisa. Foi um projeto de sucesso no Mastercard. Então, ali realmente consolidou, e a partir dali nós montamos a Pelé Esportes, a empresa também, graças a Deus, cresceu absurdamente, fizemos trabalhos no mundo inteiro, foi ótimo para mim, ótimo para ele, a imagem dele, depois fomos para o Ministério, criamos o Ministério dos Esportes, foi outro trabalho maravilhoso também, e as coisas para ambos, foram dando muito certo. E o que aconteceu para vocês depois disso tudo romperem? Aconteceu o seguinte, em 2001, ou cerca de 2000, finalzinho de 2000, eu estou no meu escritório, liga o Ricardo Teixeira e fala assim, Hélio, preciso falar com você. Eu falei, quem está falando, amigo? Ricardo. Eu falei, que Ricardo? Ricardo Teixeira. Aí eu falei, ô Ricardo, a gente não se falava há 8 anos. Desde a briga do Pelé, uma entrevista que o Pelé deu, aquele negócio todo. Eu falei, mas o que é? Ele, eu preciso falar com você pessoalmente. Eu falei, tá bom, vamos nos encontrar. Aí, marcamos no Copacabana Palace. Sentamos lá no Piano Bar, que é um lugar que não tinha jornalista brasileiro, não tinha ninguém lá, um lugar que praticamente só tinha gringo. Aí ele me falou, olha, tá acontecendo aí a CPI, estão me enchendo o saco, essa briga com o Pelé é muito chata, e eu queria pelo menos eliminar essa briga com o Pelé, queria sentar com ele, conversar, acabar tudo, porque já tem a seleção brasileira, nós temos que organizar a seleção, tem Copa do Mundo já o ano que vem, daqui a 2 anos, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, Ricardo, o Pelé não pode simplesmente sentar com você e achar que tudo que vocês falaram um do outro se dissipou, sumiu no ar. Tem que existir um motivo aí para alguma coisa. Ele falou assim, Hélio, faz o que você quiser. Eu falei, tem uma coisa, Ricardo, nós fizemos a lei, os clubes não estão respeitando a lei, continuam mantendo essa história de passe que já acabou no mundo inteiro, a lei Bosman já acabou com isso lá fora também. Os clubes continuam não podendo criar liga, tem disputa aí entre o CBF, Clube dos 13, o futebol brasileiro está num atraso, uma vergonha. 2000, nós disputarmos aí com 116 clubes na primeira divisão, quando na Inglaterra já se organizou, a Alemanha já se organizou, a Espanha se organizou, e a gente nessa... Se você concordar em que a gente vai montar uma agenda de agora para frente para organizar o futebol brasileiro, aí justifica o Pelé sentar, até porque esse negócio de CPI, qualquer coisa que dê não vai mudar esse cenário.
Vamos aproveitar então para mudar o cenário, para melhorar o futebol. Porque as pessoas passam. E você também um dia vai passar, mas se a gente conseguir consertar o futebol, é um legado para todo mundo. E ele falou assim, Hélio, faz o que você quiser. Aí o que eu fiz? Peguei o Pelé, fomos até o presidente Fernando Henrique, conversamos com ele, aí estava o Serra lá também, conversamos com o Serra, ele chamou o ministro dos esportes, sentamos com o ministro dos esportes, expliquei que nós íamos fazer uma transformação completa no futebol brasileiro, eles gostaram, aí fomos para a Globo, sentei com o Roberto Irineu, eu e o Pelé almoçamos com o Roberto Irineu, eu falei, Roberto, tá na hora de mudar o futebol brasileiro, isso tá uma bagunça, tá, não estão respeitando, nem a lei vale nada, aí ele falou, não, tá certo, vamos... Todo mundo concordou. Fizemos uma reunião na minha casa, no qual compareceram lá Ricardo, Fábio Koff, presidente do Clube dos 13, João Avelange, o diretor da Globo, que eu não sei mais qual era, o ministro do Esporte, Carlos Médici. Então, ali, traçamos tudo. Quais seriam os pontos básicos dessa transformação? Primeiro, o Campeonato Brasileiro tinha que ser o produto mais importante. Então, a partir dali, com o Campeonato Brasileiro, que tinha ali um calendário de cerca de 3 meses, 4 meses, você se lembra? O campeonato começava lá, finalzinho de agosto, e terminava em novembro, só que no meio do caminho já rifavam todos os clubes, ficavam lá 8, os outros clubes tendo que pagar jogadores. O Campeonato Brasileiro tem que, pelo menos, ele tem que ser estendido. Então nós fizemos ali, começaria em abril, não sei exatamente a data, mas era mais ou menos de abril a novembro, dezembro. Os estaduais, a gente não conseguiria acabar com os estaduais, porque só no Brasil a gente tem federações estaduais. Isso aí é uma herança do Estado Novo do Getúlio. Mas existe aí, tudo bem, não tem problema. Mas vamos fazer o seguinte, vamos reduzir os estaduais também. Vamos acabar com esses torneios caça-níqueis que tem no mesmo meio do caminho, Mercosul, essas coisas. Liquidamos com aquilo, acabamos com aquilo. E aí você ficou com o calendário mais enxuto, e os clubes em condições de competirem numa situação... Nós tinha ano que os clubes faziam 120 partidas por ano. Ninguém aguenta uma situação dessa. Aí conseguimos reduzir, e aí tinha um outro detalhe. Temos que ter 20 clubes na primeira divisão, 20 na segunda e 20 na terceira. Porque aí você acaba também dando melhorando o perfil econômico da Série B, o perfil econômico da Série C, porque sempre vai ter um grande caindo. Então, mas para fazer aquilo, nós tínhamos que criar lá 4 clubes caindo e 2 subindo para chegar num ponto de equilíbrio de 20 clubes. E os pontos corridos? Os pontos corridos nós não conseguimos implantar de imediato. Levaram 2 anos, mas já estava no projeto. E a criação da Liga, que foi até uma pequena disputa ali entre o Ricardo e o Fábio. O Ricardo não queria concordar, e o Fábio falou que se não tivesse a possibilidade da Liga, ele não aceitava o acordo. Aí eu puxei o Ricardo lá para fora e falei, Ricardo, se a gente não sair daqui com esse acordo, você está no sal. É melhor a gente definir isso tudo, e a questão da Liga está na lei, você não pode rejeitar. Então, o Ricardo, não, você tem razão, então vamos aprovar tudo. Aí aprovamos ali. Só que essa aprovação gerou ciúmes, gerou raiva, gerou inveja, e aí o mundo caiu em cima de mim. Começaram os que não concordavam, achavam que eu tinha salvo o Ricardo Teixeira de CPI. Imagina, não salvei Ricardo de nada. Só que a CPI produziu o mesmo resultado que ia produzir com um acordo, com um pacto do futebol, sem pacto do futebol, o resultado ia ser aquele mesmo. Eles não tinham poder para fazer nada. Era só fazer barulho. Então, não ia beneficiar Ricardo em nada. Esse pacto não ajudou em nada, nem atrapalhou em nada. O pacto acabou resolvendo, em parte, o problema do futebol brasileiro. Mas começaram a me atacar e mesmo assim eu ignorei aquilo, deixei para lá. Mas a coisa foi avançando, e aí começaram a chegar em torno do Pelé, e a nossa situação estava ótima, a empresa bem, o Pelé bem, mundialmente. Eu já estava desenvolvendo um projeto com Bernie Eccleston lá em Londres, para a gente fazer uma joint venture ali, trazer o Bernie para a nossa empresa. Nós íamos envolver a FIFA também, fazer campanhas para a FIFA. As coisas estavam indo muito bem. Mas começaram a falar bobagens na cabeça do Pelé contra mim, e mesmo assim o Pelé era como se fosse um irmão meu, não acreditava muito. Mas até que, de repente, montaram uma matéria contra o Pelé,
que não fazia o menor sentido, que foi a campanha da Unicef. Colocaram lá no jornal que o Pelé tinha se comprometido a fazer um jogo para as criancinhas, recebeu $700 mil, meteu o dinheiro no bolso e não fez o jogo. E aquele negócio repercutiu. Quando eu li aquilo, eu falei, mas que absurdo, não fazia sentido aquilo, porque na realidade o que tinha sido aquilo? 5 anos antes, 6 anos antes, nós tínhamos, o Pelé tinha concordado com uma empresa argentina. Eu, um cara que é até um picareta lá da Argentina, eu já considerava esse cara meio picareta, depois fiquei achando mais ainda. Um argentino picareta arrumou um banco que ia patrocinar um jogo do Maradona contra o Pelé. E nesse jogo, este banco, que se chamava Banco Patrícios, ia pagar $3 milhões para o Pelé jogar. E aí o Pelé concordou, até achei, eu falei, Pelé, para que isso aí não vai somar muito na nossa vida, $3 milhões mais ou menos, né? Mas o Pelé achou que não podia, não tinha problema. E aí este banco antecipou $400 mil, depois mais $300 mil para o Pelé. Em 95 isso. Até ali tudo bem. Só que depois, alguns meses depois, volta esse argentino picareta e fala com o Pelé assim, Pelé, para esse jogo dar mais divulgação, nós vamos doar 20% da receita de bilheteria para a Unicef. Aí o Pelé falou, tá bom. Para mim eu não tenho nada com isso, né? Eu só vou receber o meu cachê. O Pelé concordou. Ficou tudo certo. Algum tempo depois, quando eles tinham que pagar mais a outra parte, volta esse argentino e fala assim, olha, nós não vamos conseguir fazer o jogo porque o Banco Patrícios quebrou. O Banco Patrícios foi à falência e não ia conseguir patrocinar mais. Aí qual foi a primeira providência? Quando o Pelé me avisou disso, eu mandei uma carta para o nosso advogado, falei assim, olha, existia um contrato, foram pagos $700 mil de sinal para o Pelé jogar, o Pelé, o banco agora quebrou, eles não têm condições de cumprir o contrato, quero saber o que nós fazemos com o dinheiro que foi antecipado por esse banco, por esse patrocinador. O advogado nos respondeu por escrito, olha, pela cláusula contratual, se eles não vão conseguir realizar o evento por culpa deles e não vão conseguir pagar o restante, então o sinal que eles deram não precisa ser devolvido. O advogado informou. Pronto, acabou o assunto. Eu não sei de onde que a Folha de São Paulo conseguiu dizer ali que o Pelé recebeu $700 mil da Unicef e ficou com o dinheiro. Era ao contrário, ia ser doado uma parte para a Unicef. Ia ser doado a bilheteria do jogo, não tinha nada a ver com o cachê do Pelé, nem com nada. Mas a Folha não explicou nada disso. Aí quando eu vi aquilo, eu achei uma idiotice aquele negócio. Eu falei, pô, que bobagem isso. Não ia. O problema todo é que já existia uma turma em torno do Pelé se aproveitando da situação, e eu não conhecia, porque eu vivia trabalhando, viajando para tudo quanto é lado, eu não sabia que eles estavam plantando essas doideiras. E aí ficaram na cabeça do Pelé dizendo que aquilo tinha sido coisa minha contra o Pelé. E o Pelé, naquele desespero, aquela notícia, ele não sabia de nada, de repente, uma notícia daquela, começa toda a imprensa a ligar para ele. E aí, quando eu liguei para ele, para tranquilizar ele, que aquilo lá tirava de letra, bastava fazer um comunicado, olha, isso, eu contratei isso aqui, pronto, acabou. Morria o assunto. Porque nem tinha. Mas aí, quando eu ligo para ele pela primeira vez na vida, ele não me atende. Atende um desses asseclas invejosos que estava do lado dele, e aí me escanteou. Em outras épocas, ele não ia conseguir fazer, porque era um cara que eu sustentava, eu pagava o salário dele. Mas ali, como eles já estavam preparando ali, tinha toda uma turma ali em volta, ele não me passou, não deixou o Pelé falar comigo. E ficou enrolando, e eu liguei algumas vezes, e eu falei, pô, e não tinha esse negócio ainda de WhatsApp, não tinha nada disso. Aí, daqui a pouco, sai o Pelé dizendo que não recebeu dinheiro nenhum, que o dinheiro ficou comigo. Aí começou a falar que o dinheiro ficou comigo, aquelas coisas. E eu peguei e não falei nada, eu fiquei quieto, falei, não, daqui a pouco eu falo com o Pelé e desminto, né? Aí passou um dia, 2 dias, a imprensa começou a fazer um barulho absurdo em torno daquilo. E dizendo que o sócio do Pelé roubou o Pelé, aquelas coisas todas. Até que os caras da Globo me ligaram, você não vai falar não? Eu falei, tá bom. Aí eu fui,
não tinha muito o que dizer, aí eu só fiz a prestação de contas do dinheiro. Eu falei, não, o Pelé recebeu o dinheiro, olha como ele gastou o dinheiro. Aí eu expliquei como tinha gasto o dinheiro. Mas era um dinheiro legítimo, era dele mesmo. Não tinha, Claro, claro. não tinha problema, não tinha nada de errado. Eu falei, cara, recebeu e gastou desse jeito. Aí aumentou a briga. Aí o que os advogados dele fizeram? Na hora, os puxa-sacos já correram nos advogados, que sempre eram advogados meu e dele, e aí já aproveitaram aquela situação para armar alguma coisa contra mim. Aí já fizeram uma alteração contratual, que era, hoje não seria possível, mas montaram uma situação ali de denúncia contra mim e conseguiram fazer uma alteração contratual e me excluíram da empresa. E da noite para o dia, todo o dinheiro que eu havia juntado, que nós juntamos tudo, que era um dinheiro razoável, muito bom, que estava nas nossas contas, aquilo tudo eu passei a não ter acesso a mais nada. Sobrou $50 mil para mim. Depois de 20 anos de trabalho, de luta, de tudo, sobraram $50 mil. Eu fiquei mais alucinado. Aí tivemos que ir para a justiça, brigar, aquela coisa toda, entendeu? Até que houve perícia na contabilidade, aí depois ele mesmo havia solicitado e o pessoal achava que alguma coisa ia pegar lá. Só que quando entrou a perícia, entraram os financistas, todos começaram a olhar aquilo tudo e começaram a ver que era exatamente o contrário. Ali, eu, na maioria das vezes, não retirava dinheiro algum da empresa, porque nem precisava de muito, a gente viajava, né? E o Pelé retirava porque a despesa dele era muito alta. E eles comprovaram ali que tinha um caminhão de dinheiro meu dentro da empresa e que o Pelé teria que me devolver. E aí a coisa começou a virar. A perícia comprovou que não houve nenhum desvio de dinheiro, não houve nada errado, estava tudo correto. E aí meus processos começaram a ter julgamento. E aí começaram a sair as condenações do Pelé. Condenação por dano moral, condenação a devolver dinheiro e tal, né? Aí foi quando eu entrei também com pedido de falência contra ele, aquelas coisas todas, né? Aí realmente ele ficou assustado. E a partir daí começaram, o pessoal que estava do lado dele começou a perder credibilidade. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de começar a buscar um acordo. E o irmão dele me ligou, aí falou assim, Hélio, você não sabe, minha mãe está muito triste com isso, porque são dois irmãos brigando. Eu falei, Zoca, eu nunca briguei com teu irmão, porque nós nunca havíamos brigado, mas começou só aquilo, eu nunca briguei com teu irmão. Ele pegou e falou assim, vamos tentar acabar com isso. Eu falei, tá bom. Aí marcaram uma reunião lá no Rio, entre eu e ele, com os advogados também, e aí quando eu entrei já na reunião, ele estava meio nervoso, acuado no canto, eu cheguei, abracei ele, falei, pô, Pelé, como é que você foi fazer um negócio desse? Você briga comigo do nada, aí você não avisa para as tuas amigas lá que a gente brigou, nem nada, elas ficam me ligando ainda. Ele falou, como assim? Eu falei, ligou uma amiga tua aí ficou falando que queria falar com o Edson. Eu falei, Edson, caramba, não quero falar com ela. Eu falei, não, porque eu fiz uma capa da Playboy e queria mostrar para ele. Eu falei, não, vim aqui, que mostra a capa. Ele falou assim, mas aí você colocou também uma campanha lá na frente do meu apartamento com uma ex-namorada sua e de trajes íntimos, não sei o quê, fazendo campanha de empresa, aquilo lá também me ligou. Eu falei, não coloquei nada não, Pelé. Pô, aí a gente se abraçou, começamos a rir e tudo mais. Aí o Pelé falou assim, e aí, mas, bom, então, como que a gente faz? Aí o advogado falou, como é que faz? Eu falei assim, olha, Pelé, eu tenho 24 processos contra você. Já estou dando ordem hoje para extinguir todos. Vou acabar com todos. Os créditos que eu tenho vão virar pó, vou tirar tudo, não vai ter penhora mais, não vai ter nada, tudo acabar. E você faz o que você quiser. Você me dá o que você quiser. Ele pegou e falou assim, não, Hélio, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, a sala do Rio Sul, eu deixo para você, porque foi você mesmo quem pagou, não sei o que, do nosso escritório, fica para você. Eu tenho dois apartamentos, só parte hotel em São Paulo também, que tá lá, você tem que de vez em quando ir para São Paulo, aí você fica lá, que aí você pode usar aquilo lá para você. E aí o dinheiro que você já bloqueou aí, que não é muita coisa, já fica também. Eu falei, tudo bem, Pelé, do jeito que você quer, não tem problema, esquece isso, vou me ganhar dinheiro para frente. Aí o Pelé, pô, bom, me abraçou, não sei o quê, pô, foi até um negócio emocionante ali. Aí, a partir dali, acabou o negócio, só teve um problema, que a gente não contava. É que nesse meio do caminho tinham vendido a marca dele. E aí já não tinha muita coisa mais para a gente fazer. Mas mesmo assim,
pelo menos eu tirei uma tonelada das costas, porque você brigar com o irmão é a coisa mais horrível. Claro. E a grande vantagem ali também é que o que nós reconhecemos ali é que o Pelé, graças a Deus, foi uma briga pública, mas pessoalmente nós não brigamos, porque nunca na vida nós brigamos. Inclusive, uma semana antes de acontecer aquilo, eu e o Pelé almoçamos aqui em São Paulo, e era só brincadeira, riso, a gente rindo, como era sempre na nossa vida toda, porque nós tínhamos que viajar sozinhos pelo mundo inteiro, então era brincadeira o tempo inteiro, rindo. Ele contava a vida dele inteira para mim, eu contava para ele. Tem episódios maravilhosos que a gente viveu junto, entendeu? Então, pelo menos ali, ficou mais tranquilo de encerrar a briga por conta disso. E ficou aquele carinho, aquele amor, ficou até morrer, entendeu? Tanto que 6 meses antes da morte do Pelé, eu comecei a representar aqui no Brasil um fundo árabe muito poderoso, e eu comentei com o pessoal a ideia da gente fazer alguma coisa com o Santos, porque o Santos é uma marca que, bem trabalhada, eu acho que é a mais forte do país, entendeu? É um negócio... Se pega aquele clube ali, traz um técnico de padrão internacional. O trabalho que o Sheik fez no Manchester City, que comprou o Manchester City lá por um valor baixo e meteu $1 bilhão de dólares lá, transformou aquele clube da noite para o dia, um trabalho parecido com aquele. Se a gente faz no Santos um caixa bom, um excelente técnico, um grande time, o Santos é o segundo clube que todo brasileiro ama. Lá fora é o que mais tem conhecimento. Ligando com o Pelé, então, é fácil. E se começar a ganhar aqui, fica mole. Com um time bom você ganha Libertadores. Libertadores, agora você tem aí a Copa Intercontinental, depois tem Mundial, tem tudo. O clube ia. O Santos ia para... Aí o Pelé gostou daquela ideia. Só que ele já estava Muito doente. Muito doente. E aí, logo depois, o filho dele também, o Joshua, me ligou e falou assim: ô Hélio, tá complicado por causa do negócio da marca que tá amarrada com os americanos, né? Eu falei, vamos ver que solução a gente dá. E logo em seguida ele morreu, entendeu? Mas graças a Deus ficou tudo bem e ficou para mim uma grande lição. Não subestime o mal que os invejosos podem fazer na tua vida. É um negócio complicado, viu, Flávio? Meu querido Hélio Viana, obrigado por esse depoimento, estou emocionado que você deu, obrigado por tudo que você colocou, obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro para nos atender. Grande abraço, valeu demais, Hélio. Muito obrigado, Flávio, obrigado por essa oportunidade também. Espero que a gente esteja junto em outras oportunidades. Se Deus quiser. Flávio Prado, Entre Amigos de hoje, fica por aqui com Hélio Viana. Um abraço.